E aí galera, bem-vindos a mais um curso da matemática, o povo e as povas, cidadãos do mundo. Hoje nós vamos falar aqui vamos dar prosseguimento à matéria de conjuntos numéricos. E o que a gente vai falar hoje é sobre dar uma introdução ao conjunto dos racionais. E o que é o conjunto dos números racionais? Como a gente viu na aula passada, os números inteiros, o conjunto dos números inteiros não é fechado em relação à divisão. Então, por isso, nós devemos ampliar novamente os conjuntos. Nós já fizemos isso com os naturais, vamos fazer agora com os inteiros. E na ampliação dele, veremos a criação do conjunto Q, que é o conjunto dos quocientes entre números inteiros, que o divisor é diferente de zero. Então, primeiro, esse negócio é diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Isso daí você pode considerar nos números reais como um todo. E aí o Q, dá para perceber aí, né, que o Q é o de quociente, porque é exatamente isso. Os números racionais são uma divisão entre inteiros, tranquilo? Em forma de fração. Então, vamos dar um prosseguimento que a gente vai explicar isso melhor. Os elementos têm a forma P dividido por Q, sendo Q diferente de zero, e P e Q são inteiros. Então, podemos representar Q geometricamente dessa maneira aqui. Vocês percebem que essa maneira ela é infinita, né? Eu não deu para colocar a reticência no fim dos números, mas dá para se perceber que segue. É um espelho dos números naturais, os inteiros e os racionais. É muitos números entre cada um dos inteiros. Então, tipo, ele é um infinito ainda maior, só que o infinito dele não é do tipo que se estende de uma maneira, como dizer, era como se você fosse imaginar uma linha. Os inteiros são uma linha, que você tem os naturais, e os inteiros são uma linha maior do que a linha dos naturais. No entanto, os racionais não são isso. Eles são linhas entre... É como se ele tivesse uma linha do mesmo comprimento da linha inteira dos inteiros, só que entre dois inteiros. É muito interessante essa ideia. Porque, por exemplo, você pode ver aqui o que são números racionais. Meio é um número racional, você pode representar como decimal, nós vamos falar sobre isso, e como fração, que é exatamente a forma da divisão do P por Q. Agora, uma coisa interessante, muita gente pode estar pensando que eu falei quociente, falei divisão, falei fração, só que você também pode representar números naturais como fração, né? Então dá para entender isso. Por exemplo, 2. O 2 é um número que você não precisa representar ele como fração, mas ele pode ser representado como 4 por 2, ou seja, 4 sobre 2. Tranquilo? Então ele também pode ser representado como fração. Por isso que é o conjunto das frações. Todo número pode ser representado como uma fração nos racionais. E é o quociente entre inteiros. E logo dá para perceber então que o conjunto dos inteiros é subconjunto dos racionais. Ou seja, os naturais é subconjunto dos racionais, os inteiros é subconjunto dos racionais também. Tranquilo? Então até agora dos conjuntos que nós vimos, os racionais é o nosso conjunto universo, que a gente viu lá sobre a introdução de conjuntos, que nós vimos que tinha sempre um conjunto que era maior que os outros. No caso aqui nosso, por enquanto, é os racionais. Vamos ampliar isso mais um pouco daqui para frente. Podemos destacar como subconjunto dos números racionais os números racionais não negativos, que é a mesma ideia, né? Aquela ideia que nós fizemos nos inteiros, que é todos os positivos e o zero. Tranquilo? Aí tem essa forma, o 0, 1, 1/3, 1/2, 2, e aí segue em diante do estilo P sobre Q. Temos os números racionais não positivos, que é a mesma coisa, só que com sinal negativo, né? E temos também os números estritamente positivos, números racionais estritamente positivos, que aí é só tirando o zero. Acho que todo mundo que está assistindo já está calejado, né, com essa questão dos grupos, subconjuntos que a gente pode citar. Tranquilo? Nós também poderíamos citar aqui, por exemplo, o conjunto dos racionais que são inteiros. E aí seria exatamente o subconjunto dos inteiros. Ou, por exemplo, dos inteiros positivos, que seria dos naturais. Tranquilo? Então dá para você brincar um pouco com isso. Claro que não tem um valor tão grande, mas para se acostumar com a ideia é bom.
Bom, o conjunto que não é fechado em relação à divisão. E aí tá interessante, né? A gente falou que ia ampliar por causa da divisão, só que ele não é fechado em relação à divisão. Por quê? Porque ele não define a divisão por zero. Tranquilo? Então, qual que vai ser o conjunto que vai definir essa divisão? Ele é o conjunto dos racionais com exceção do zero, que é esse que é asterisco. Por quê? Porque sem o zero, então não vai existir divisão por zero, né? Então aí sim, ele é fechado em relação à divisão. Todos os conjuntos deles que você fizer a divisão, se você pegar dois elementos racionais e dividi-los, vai dar um racional. Tranquilo? Então, lembra disso. O conjunto racionais inteiro assim. Conjuntos racionais, ele não é fechado em relação à divisão, mas racionais, asterisco é. Tranquilo? Então, logo, o que é asterisco, que é o racionais sem o zero, é fechado em relação à divisão, subtração, adição e multiplicação. Ou seja, os racionais já é fechado em todas as operações fundamentais que nós conhecemos. Tranquilo, galera? Então, é isso. Falamos sobre racionais. Vamos falar mais um pouco. Acho que vamos ter mais uma aula sobre racionais, explicar algumas propriedades. E é isso aí. A questão do áudio ainda estou resolvendo. Eu acho que eu consegui tirar um mau contato, mas acho que ainda não consegui fazer essa mudança entre o vídeo e o áudio. Então o vídeo sempre fica acaba um pouco antes. Então, quem tiver alguma dica para resolver isso, pode falar, mas eu vou tentar resolver também. E espero que esteja ajudando. Quiser pedir algum conteúdo específico também. E é isso aí. Curta matemática.